bem? Eu sou a Rebeca Zalpa, eu sou uma das moderadoras da certificação em PCCR. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui, porque isso significa que você tem interesse em uma das nossas ferramentas. E eu quero te mostrar duas das primeiras ferramentas que a gente utiliza quando a gente está implantando o plano de cargos, carreira e remuneração nos nossos clientes. Quando você baixar aqui o arquivo, você vai encontrar dois arquivos. O primeiro é o formulário de coleta de informações para descrição de cargo. Qual é a ideia desse primeiro formulário, dessa primeira ferramenta? Você vai chamar de 1 a 3 ocupantes de cada função que você tem na empresa, vai reuni-los no que a gente chama de workshop, vai reuni-los no local que você tenha na sua empresa, vai explicar para eles o trabalho que está sendo realizado e a importância da participação deles nesse momento. Que é o quê? É o momento que a gente vai conseguir coletar as informações de como as atividades, de como as responsabilidades da empresa estão distribuídas hoje. E a partir disso é que a gente vai conseguir construir todo o plano. Então a participação dessas pessoas é muito importante e deve ser valorizada para que eles retribuam com essas informações. Então o que você vai explicar para eles depois de explicar dessa importância? O formulário ele tem um cabeçalho, onde você vai pedir que cada um escreva qual é a unidade, qual é o setor que trabalha. Depois eles vão escrever qual é o nome do cargo deles, ou o nome que está na carteira, ou o nome que eles acham que é o nome do cargo deles. Vai colocar o cargo do superior imediato. E aí vai começar a, primeiro, lembrar quais são todas as atividades que eu faço, desde que eu chego na empresa até a hora que eu saio. O que eu faço todo dia? O que eu faço uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada semestre? Vai parar uns minutinhos e relembrar todas essas atividades. Feito isso, vai começar a escrever cada uma dessas atividades, tentando seguir uma estrutura de frases objetivas, indicando sempre o que você faz, para que você faz essa atividade e, se for o caso, que ferramenta utiliza. Se tem alguma máquina, algum equipamento. Se é alguma ferramenta tipo e-mail, internet, WhatsApp, não precisa colocar, mas alguma ferramenta mais específica é interessante. No formulário você vai encontrar instruções mais detalhadas para poder facilitar nesse momento de informar para as pessoas e instruir as pessoas. Vai encontrar também um cardápio de verbos para ajudar nessa inspiração, dessa escrita dessas atividades. E vai encontrar alguns exemplos de frases já construídas para ajudar também as pessoas a inspirar. E aí elas vão escrever, vão passar lá 30, 40 minutos escrevendo. Show! Formulários escritos, formulários coletados, agora a gente passa para o segundo passo, que é quando a gente vai efetivamente começar a descrever os cargos. E aí você vai começar a utilizar o segundo formulário que você vai ter acesso quando você baixar aqui as informações. Esse segundo formulário a gente vai começar a construir da seguinte forma. Tivemos lá 1 a 3 ocupantes de cada cargo descrevendo, né, preenchendo o formulário. Ok, então agora a gente vai começar a analisar as informações de todos os formulários que a gente tem sobre aquela função especificamente. E aí você vai começar a analisar se aquelas coisas que estão ali escritas estão fazendo sentido para aquele cargo. E aqui é um momento muito importante de você pensar na cadeira vazia, no que a tua empresa precisa em termos de cargo. Não é o momento da gente pensar na Maria ou no João, ok? Então, pensando naquele cargo específico, às vezes tem uma atribuição que deveria ser de um outro cargo, ou que especificamente naquela empresa, especificamente aquela pessoa faz, mas não necessariamente se viesse outra pessoa para ocupar aquele cargo, não necessariamente seria esse cargo que faria, entende? Então você vai começar a fazer essa análise. Que atividades fazem sentido para aquele cargo, que atividades devem ser guardadas para ser reorganizadas em um outro cargo. Muito bem, fizemos essa análise, temos agora quais são as atividades específicas para aquele cargo. Agora você vai começar a pensar quais são as competências que são necessárias para que alguém realize de forma plena aquele cargo. Quais são as competências técnicas que alguém precisa ter para realizar aquelas atividades? Quais são as competências comportamentais necessárias para realizar aquelas atividades? No formulário você vai ver que tem um terceiro campo, que é o das competências organizacionais. Ali a gente sugere que sejam incluídos os valores da empresa, que são aqueles comportamentos, aqueles atributos, aquelas características que vão ser desenvolvidas em todas as pessoas, independente do cargo que ocuparem. E aí é interessante que você não passe de
técnicas, 5 comportamentais e 5 organizacionais. Porque nós temos 3 blocos, vão ser 15 competências ao todo para a gente trabalhar ao longo do ano. Então não é interessante a gente ter muitas competências assim. Muito bem, temos as atribuições, temos as competências, agora é hora da gente pensar na formação, na escolaridade, na experiência, qual é o nível de escolaridade mínimo que alguém precisa ter para desenvolver aquelas atividades. É o nível técnico? É o nível superior? Qual curso? Tem algum curso específico? Ou qualquer nível superior é suficiente? Aí você vai escrevendo isso. Qual é o tempo de experiência mínimo? Tem um tempo de experiência mínimo para desempenhar bem aquelas atividades? Tem algum tipo de experiência específico? É interessante que tenha tido experiência com determinado tipo de empresa, com determinado tipo de segmento específico. Você vai pensando nisso a partir daquelas atribuições que estão lá descritas e vai colocando. No formulário você também vai encontrar alguns campos específicos para você colocar o resumo do cargo ou a descrição sumária. Tem empresa que chama de resumo do cargo, tem empresa que chama de descrição sumária. Você vai colocar para que a gente possa atender, né, ao E-Social, a gente vai colocar essas informações com no máximo 400 caracteres, toda aquela questão. Vai ter também alguns campos para você colocar, por exemplo, o número do CBO, que é o código da Classificação Brasileira de Ocupações, que vai, ou o seu DP ou a sua contabilidade, vão pesquisar para você dentro daquela, qual a correlação que vai ser feita, qual é o código para aquele cargo. E alguns outros campos que você vai preencher. Se o teu cargo é um daqueles cargos que a gente pode dividir em níveis, como por exemplo júnior, pleno e sênior, você não precisa fazer um arquivo desse para cada nível, tá? Você pode pegar a coluna do nível, quando você abrir o arquivo, você vai ver que quando a gente fala de competências, formação, tempo de experiência, é uma coluna que vai ter escrito assim, nível único. Se o teu cargo se divide em júnior, pleno e sênior, você pode quebrar essa coluna em 3. Uma coluna para o júnior, uma para o pleno e uma para o sênior. Então é isso. Essas são as 2 primeiras ferramentas que a gente utiliza no comecinho dos nossos projetos de implantação de PCCR. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. E eu espero que a gente possa se encontrar na próxima turma. Tchau!